Momento da pregação. Nós vivemos um momento de animação, vivemos um momento de oração, acolhemos a palavra, rezamos a palavra, permitimos então que Deus entre em nosso coração e prepare a terra. Agora é a hora então de acolher a semente. De fato, o Senhor já estava derramando o seu Espírito Santo para regar essa terra. Quem sente o coração tranquilo e em paz, levanta a mão aí após a oração. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Sinal de que o Senhor promete e cumpre, não é? E aí então, vamos tomar a nossa palavra, que está em Mateus, a palavra, o evangelho de que nós vamos meditar. Mateus capítulo 12. E hoje a nossa pregação, e eu digo a nossa porque de fato é o Senhor quem fala e quem manifesta, mas a pregação significa a palavra do Senhor anunciada e ela vivida. Porque sentido nenhum tem se nós falarmos, se lermos, se acolhermos a Bíblia, ouvirmos o outro falar e de maneira nenhuma isso transformar ou modificar algo na nossa vida. Não tem sentido. A pregação então ela não tem vida. Quando nós falamos pregar o anúncio, anunciar a palavra significa então que nós devemos viver, tem que ter vida. Então essa palavra de hoje, essa pregação de hoje, tem a intenção e tem o intuito de agir no meu coração, no seu coração, na minha vida e na sua vida, mas de em uma área específica. Vou chegar lá, Dona Maria. De uma maneira específica, que quer dizer, o Senhor quer atingir um ponto específico, algo hoje no nosso coração, no qual eu sairei daqui com uma decisão, com um gesto, uma mudança concreta. Porque hoje a palavra vai falar sobre o pecado. E aí já falava no começo, quem aqui não peca? Todo mundo peca. Mas Senhor, então por que falar no pecado se somos pecadores e parece que não tem sentido? Você já achou algum santo no meio da sua vida aí no caminho? Achou algum santo? Encontrou algum santo? Encontrou? Não. Ainda não. Não consegui encontrar nenhum desse povo tudo que anda comigo, ó. Não tem nenhum santo. Começar por mim mesmo. Não é não, Joyce? Ou você já chegou na santidade e me avisou? De pecador tá assim, né, Joyce? Ainda não. Não encontramos. Então, Senhor, para que falar do pecado? Para que conseguir compreender o pecado? Lutar contra o pecado? Se nós vamos continuar na condição de pecadores. Aí entra o ponto. Avaliando, então, as consequências do pecado na minha vida. Só vai ter sentido compreender e aceitar que de fato eu sou pecadora e querer lutar contra o pecado quando eu de fato compreender as consequências que ele causa na minha vida. Porque enquanto não estiver vendo problema nenhum, enquanto não estiver dando prejuízo, mal nenhum vai ter. Exemplo, a pessoa está ali numa atitude errada. O indivíduo está furtando aquilo que não pertence a ele. Ele vai furtar, ele vai roubar e não vai ser descoberto. Prejuízo nenhum vai dar. Isso vai causar peso na consciência dele? Arrependimento ou medo? Não. Não gerou consequência nenhuma ainda. Mas no momento em que essa pessoa for pega, furtando, e tiver que pagar pelo erro, pelo preço da atitude, quando chegar na consequência, a primeira coisa que a gente vê então é o arrependimento. É ou não é? O indivíduo mente. Enquanto não for descoberta a mentira, peso nenhum vai ter. Ele vai continuar mentindo. Mas no dia que ele for pego na mentira, e de repente ele perder a confiança, perder o amor, perder as amizades, perder até a pessoa que ama pela mentira, vai gerar uma consequência e um peso. Vai gerar arrependimento ou não vai? Vai, porque causou mal.
prejudicou a si mesmo. Uma das maiores consequências do pecado é esse: a gente peca, e quando a gente vê o mal, parece que só no outro, quando não pesa em nós, a gente entende que está tudo bom. Quando de fato isso fere a nós, aí sim, aí começa a ficar difícil. Aí começou a ficar difícil, aí eu não quero mais, porque as consequências são pesadas. Fato, Jesus não carregara a cruz, a palavra vai dizer que ele carregava os nossos pecados. O pecado não era dele, era nosso, mas quem carregava era ele. No caminho, o povo encontra o tal de Cirineu. E Cirineu então é obrigado a carregar a cruz naquele momento, porque Jesus não tinha condições de carregar sozinho. Cirineu então é obrigado pelos soldados, que não tinham intenção nenhuma de aliviar o fardo de Jesus. A intenção dos soldados era que Cirineu ajudasse Jesus a carregar a cruz, para que chegasse até o final do Calvário e ele fosse crucificado. Porque se parasse naquele momento, se Jesus desfalecesse naquela queda, eles não veriam Jesus então crucificado. Então não teria sentido para eles. Os soldados não pediram que Cirineu carregasse a cruz porque estavam com dó de Jesus, não. É porque eles queriam de fato ver a atitude, a ação concreta, até o final. Então Cirineu é obrigado a carregar a cruz. E uma coisa que Cirineu fala é isso: eu não tenho pecado. Porque naquela época só carregava a cruz só morria na cruz quem tinha um pecado muito, mas muito grave. Então o Cirineu fala na hora: eu não pequei. Fiquem todos cientes de que o pecado não é meu. É um inocente carregando a cruz de um pecador. Porque quem foi condenado foi Jesus, não fui eu. Mas eu vou ter que carregar a cruz porque eu estou sendo obrigado. E aí Cirineu começa a carregar a cruz. E aquele peso faz ele avaliar e olhar para Jesus e pensar, visualizando toda a atitude, toda a ação de Jesus, o que ele conhecia sobre os atos de Jesus. Ele começa a avaliar, mas ele não tem pecado. Ele não tem pecado e está carregando a cruz também. O peso, a consequência daqueles pecados começou a pesar sobre Cirineu. Então, antes de tomar a cruz, ele se entendia como inocente. Ao tomar o peso, ele começa a reconhecer de fato que Jesus não era pecador, mas que todos naquele momento eram condenados, ou pelo menos responsáveis, porque Jesus carregava a cruz, carregava os nossos pecados. Então, acolhendo a palavra que vai dizer assim, Mateus capítulo 12, versículo 31 ao 37. Por isso, eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que é má e seu fruto mau. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que lhe transborda do coração. O homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro. O mal, porém, tira coisas más de seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão conta de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Ai, que palavra pesada. Como é pesada, meu Deus, como foi difícil para digerir essa palavra que o Senhor me deu. Como foi difícil. Porque a primeira coisa quando a gente acolhe a palavra é olhar e nos colocar na condição da palavra. Primeira coisa é para mim. Eu não estou aqui para dizer que aqui no meio de nós há árvores boas e ruins, e quem é que está dando um fruto bom ou mal. A começar por mim, Senhor, eu questiono se eu estou dando frutos bons ou ruins.
Se as minhas palavras estão sendo palavras que te glorificam, ou se as minhas palavras estão sendo palavras torpes, palavras tristes, palavras de blasfêmia. Olha que maravilha, quando a gente começa a entender e vai falar que todo pecado, toda palavra proferida de mal para Jesus, que é o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, será perdoada. Então, se no momento de uma discussão, se no momento de problema, de preocupação, no momento de, tipo, sei lá, vou viver minha vida, não quero mais nem saber, eu falo qualquer coisa de que duvido, questiono Jesus, murmuro. E quantas situações nós já vimos de pessoas dizer que até amaldiçoou a ação de Deus em sua vida, no momento de dificuldade, será perdoado, porque o Senhor conhece. Mas aquele que falar contra o Espírito, esse não terá perdão. Porque ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto é bom, ou dizeis que é má e seu fruto é mau. A ação de Deus, o derramamento do Espírito Santo sobre o teu povo, é sinal de um fruto bom. Então ninguém poderá dizer que o Espírito Santo é um fruto ruim, que não tem dado frutos no meio de nós. Mas, ainda assim, o que nós devemos acolher hoje nessa palavra é no versículo 35. O homem de bem tira boas coisas do seu bom tesouro. O mal, porém, tira coisas más do seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por duas palavras que será justificado ou condenado. É pelas nossas atitudes. E aí então vem o pecado. Entra o pecado em nossa vida. O pecado é bom? É ou não é? É. É bom. O primeiro fala assim, não, pecado é mentira. Porque o primeiro sabor, o primeiro gosto é bom. Não é? Eu vou perguntar para as meninas aí, ó, novinhas. Beijar na boca é bom? Fala a verdade, as meninas. Não vem com essas não, vocês nunca... fala sério. Que nunca deu um beijo. Beijar na boca é bom? É bom, não é? E aí começa com beijo, né? Primeiro beijinho na escola. Primeiro príncipe encantado. Primeiro namorado. A primeira namorada. E aí descobre então o beijo. Depois do beijo, já é um namoro, né? Não é assim? Não, mentira, hoje ninguém namora não. O povo fica. Não namora não. O povo fica. E aí fica, e tem gente que namora e descobre todas as outras coisas. É semelhante aos carismas do Espírito Santo. O primeiro carisma, o menor de todos, é a oração em línguas. Orar na língua do Espírito. Porém, é o primeiro, é o pequeno, mas é o que abre para todas as outras, os outros carismas. Então eu começo ali orando em línguas. Daqui a um tempo eu já estou recebendo o dom da sabedoria, discernimento dos Espíritos, o carisma da fé expectante, o dom de milagres, o dom da cura, até o da profecia. Bem, já estou até profetizando em nome de Deus. Que maravilha. Começou só naquela oração em língua, sabe? Bem baixinho, com medo do outro ouvir, do outro entender e saber, achar que eu estava ficando louco. Lá em casa, então eu rezava escondido no quarto para que ninguém achasse que eu era louco. Daqui a um tempo, já não consigo mais caber dentro de mim e os dons acontecem. Assim também é o pecado. Começa com uma coisinha simples. O exemplo nosso aqui então é um namoro. Até chegar então nos finalmente. Ah, mas hoje em dia todo mundo acontece com todo mundo. Isso é normal hoje em dia. Não é? Olha que interessante, né? Eu questionava esses dias a respeito do ECA, né? Que agora eu tenho que estudar muito ECA. Lá diz o seguinte, que manter relações com crianças e adolescentes é crime. Vocês já viram um adesivinho que tem um monte de lugar? A própria mídia, né, divulga. Manter relações com crianças e adolescentes é crime. Então vai prender quase todo mundo. Porque o que mais a gente sabe que é isso, não é não? Namorou,
Meu Deus, eu falava isso. Vamos ter que prender, sair prendendo Deus e o mundo agora. Não vai ter cadeira prendendo. E está só acontecendo crime. Porém, o ECA vai dizer o seguinte: que até os 14 anos de idade, a criança pré-adolescente não tem consciência. Então, de fato, é crime. Mas a partir dos 14 anos, a pessoa, a criança, o adolescente, ele já tem consciência para dizer sim ou não. Então, se ela decidiu, ou se ele decidiu manter relações a partir dos 14 anos, já não é mais um crime. Se teve em comum acordo, não estou dizendo que a vou achar que pode. Se não foi forçado. Ah, tá. Então, a partir dos 14 anos, já tenho consciência do que é e que não é. Se pode ou não pode, então já deixa de ser crime. Então, se torna natural. Beleza. Quais as consequências, então, que podemos ter em relação a isso, a partir daí? Vamos lá. No nosso mundo de hoje em dia. Viver uma vida precoce. Doença, gravidez, não é isso? E tantas outras situações que a gente pode estar vendo. São as consequências de um pecado. Por que é pecado? Por que eu vou insistir? Por que eu toquei nesse assunto? Porque o mandamento de Deus vai dizer que pecar contra a castidade é pecado. Então, não foi ruim, foi bom. O primeiro beijo foi gostoso, sim. Mas as consequências dessa atitude me levam a perceber, então, que o pecado vem, então, me destruir. Então, a princípio, ele vem bonitinho, lindo, maravilhoso, vem como um príncipe no cavalo branco. Mas as consequências pesam. Hoje a palavra, essa palavra em Mateus, vem nos dizer isso. Nós somos essa árvore. Nós é que estamos dando frutos hoje. Nós estamos dando frutos hoje. Você é uma árvore. Nós rezamos assim: encharca, Senhor, faz regar, faz chover sobre nós agora. Rega essa terra árida. Eu anseio por esta água, Senhor, eu clamo. Nós somos essas árvores. Hoje, o Senhor te deu a condição de dar frutos na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu casamento, no seu namoro, no seu relacionamento, na sua igreja, no seu grupo de oração, na sua comunidade, na pastoral que você participa. O Senhor te deu a graça de ser árvore para dar frutos. Mas quais os frutos que nós estamos dando? Os nossos frutos estão sendo bons ou ruins? Ou eu vou dizer que é bom, ou eu vou dizer que é ruim. Eu não posso dizer que eu hoje, Gabi, ora, uns galhos estão dando cachos bons e outros já não estão bons assim. Ou é tudo ruim, ou é tudo bom. Não é assim? Pega uma árvore, uma planta. Eu acho que era da minha mãe. Minha mãe tem 2 pés de manga no quintal. Um está localizado no fundo do quintal. O outro está do lado da porta da cozinha. Mais precisamente ao lado de uma caixa de gordura, né? Que o pessoal fala.